Mas que 4 amigos abriram o teto e o projetou para um espaço onde estava o Senhor Jesus. Eu acredito que se Deus trouxe esse texto é porque tem alguma coisa que Ele quer falar conosco hoje, né? Então, a lei dele é perfeita e é boa. Então, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 9, 10 e 11. 9, 10 e 11 do capítulo 2 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que segundo escreve São Marcos. Marcos capítulo 2, versículo 9, 10 e o 11. Os irmãos que acharam podem dizer graças a Deus. E diz assim: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico que estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, abre aspas, abre parênteses, disse ao paralítico, fecha parênteses. Versículo 11: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Podes tomar assento no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, glórias e honras seja dada ao nome santo do Senhor Deus para todos sempre, porque de fato este é o único reino que não terá o seu fim. E nós estamos aqui hoje como parte do reino ou representantes do reino, a fim também de tratarmos de assuntos concernentes a este reino. Nós estamos em um culto de quinta-feira, não sei se é de campanha ou sempre tem uma temática, mas é um culto público, ou ele é aberto a qualquer tipo de público. Quando eu uso aqui a expressão qualquer tipo de público, não me tenha por uma linguagem agressiva, mas eu estou querendo deixar estabelecido que aqui as portas estão abertas ao feiticeiro, ao catimbozeiro, ao budista, ao bandido, não importa. Agora, passou da porta para dentro, só tem um que merece ser adorado, que é o Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós viemos fazer aqui hoje. E para esta oportunidade que Deus nos dá, ou nos presenteia no culto de quinta-feira, nós acabamos de ler 3 versículos que fazem parte do Evangelho de Marcos, precisamente no capítulo 2. Eles estão inseridos num contexto histórico muito seletivo, muito rápido, que deve bater entre 12 ou 13 versículos, que vai contar a história de 4 amigos que decidiram buscar um outro amigo que era tetraplégico e trazer para um culto ou para um momento de exposição da palavra do Senhor Jesus, que estava sendo feito na casa de Simão Pedro, que ficava em Cafarnaum. E é sabido de todos que toda a história, na sua composição, na sua totalidade, elas têm os personagens que a compõem. E toda a história, ela tem 2 pontos. O primeiro ponto é reflexão. O segundo ponto é emoção. É impossível você se emocionar numa história que você não presta atenção. Então você tem que prestar atenção, porque não é uma simples história. Isso aqui que vai ser pregado não se discerne aqui no literal, no metafísico, se discerne no espiritual. Em uma mensagem está em jogo a sua vida. Em uma mensagem está em jogo uma decisão que você vai tomar ainda essa semana. Em uma mensagem a sua mala é desfeita, o divórcio não sai, a libertação de alguém chega. Então a gente precisa ficar muito atento numa mensagem que é pregada. Então, tendo uma história que é composta por alguns personagens, eu poderia, pastor Jair, começar essa história, essa mensagem, pela casa de Pedro, que Jesus está pregando. Eu poderia começar essa mensagem sobre o teto que abriu. Por que não falar da família do paralítico? Por que não falar do próprio paralítico? Se eu começasse a mensagem por esse ângulo, eu não teria uma mensagem cristocêntrica, Cristo no centro dela. Porque não importa quem é o pregador, não importa quem é o pastor, o importante é Cristo no centro da situação. Irmãos,
É normal a gente ver alguém subindo, pregando. A linguagem não é tão sofisticada, o português não é bem refinado. Prega falando nós vai, nós tem, conjugação errada, mas isso não importa, bobo é quem fica no culto caçando defeito lá fora. Escute, daqui a pouco a gente decola junto. Pra que eu vou ficar caçando defeito na linguagem de pessoas, se Cristo está usando a boca da pessoa de uma forma simples para trazer coisas extraordinárias no nosso meio? Guarde uma coisa, meu irmão, Deus ainda é Deus, que pega coisas simples como vaso de barro e coloca a essência da sua glória lá dentro, só para revelar que a autoridade ainda é dele. Vamos lá, então vamos começar falando sobre Cristo. Só então sabemos que temos uma mensagem cristocêntrica, Cristo no centro dela. E se Cristo está no centro, não tem para ninguém. Pode cantar muito, pregar muito, liderar muito, vai perder de goleada, porque é Cristo no centro. E este homem chamado Jesus, irmãos, tomando por base Miqueias e também Isaías, houve uma grande expectativa até então, devido vultos proféticos na antiga aliança, que já revelava a nova aliança nas profecias, de que Cristo haveria de se humanizar, não estando mais com o Pai, mas viria na face dessa terra e andaria conosco. Tanto que Isaías vai dizer que em 7,14, que ele será conhecido como Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então o profeta, fora do tempo em que o verbo vai se humanizar, mas está dominado por um manto profético, e vai dizer, daqui futuramente 700 ou 740 anos, vai vir um homem que será o remidor, o justificador dos pecados da humanidade, tá bom? Ele estava falando de Jesus, e sabe o que eu acho extraordinário em Jesus? Que ele levanta Deus levanta profetas, profetiza sobre o Filho, os profetas morrem, mas as profecias não morrem, elas ficam de pé. Porque eu posso sair daqui hoje, e eu não estou agorando a gente não, tá, motorista? Eu posso sair daqui hoje, eu sei que Deus vai me usar fortemente, profeticamente aqui nesse lugar. Eu posso sair daqui hoje e dar uma bala perdida, me achar que não é mais perdida, é achada. Um acidente e eu vir a falecer. Fica preocupado, não, mas aquele neguinho magrelinho veio e pregou, liberou bênção, palavras proféticas, e agora ele morreu. Deixa eu morrer, meu irmão. O que nunca vai morrer é a profecia de Deus sobre a sua vida. Porque a profecia não vem do profeta, a profecia vem do dono do profeta. Ele só coloca nos lábios proféticos para a edificação do corpo da igreja. Jesus é guardado por muitos, nasce em Belém, e por ordem de perseguição de Herodes, o pai disse, foge para o Egito. Pouco tempo depois, volta para morar em Nazaré. Morar em Nazaré é morar numa cidade em que pessoas não queriam morar, nem que se pagassem dinheiro, porque Nazaré não pode ser chamado de cidade. Nazaré é uma província, um lugarejo de 200 a 400 moradores camponeses, que não tinha uma boa condições financeiras. Nazaré é aquele lugar que você mora, e quando diz que alguém de lá prega, alguém de lá canta bem, alguém olha e diz não. Porque alguém duvida? Simples, porque mede a chamada de Deus na sua vida pelo lugar que você está residindo. Só que precisa entender, Jesus não escolheu ir para Nazaré, foi Deus o Pai que colocou em Nazaré. Pasme os senhores, que eu vou liberar uma verdade. Qualquer um servo de Deus passa pela fase de Nazaré. Em Nazaré você tem ministério, mas ninguém te dá crédito. Em Nazaré você prega, mas ninguém te abraça no seu chamado profético. Em Nazaré Deus te marcou com uma autoridade extraordinária, mas volta e meia tem alguém em Nazaré te olhando atravessado e pondo em dúvidas Deus em você, devido ao lugar que você mora. Eliel está pregando heresia, quem está doido aí é você. Olha para o ministério de Jesus. A primeira mensagem de Jesus em Nazaré, tentaram matar ele na pedrada, forjaram uma reunião para tentar pegar Jesus. Então ouça uma verdade, porque uma coisa é eu estar em Nazaré, outra coisa é Nazaré estar em mim. E eu compreendo que eu só estou em Nazaré por um interregno de tempo. Já já Deus o Pai vai me arrancar de Nazaré para a glória. Agora eu tenho uma contraproposta. Qual é, Elielson? Ao invés de estar em Nazaré, em Belfor Roxo, já você conhece também,
Isso, perfeito, falaste bem. Eu vou te pegar nesse canto agora também. Prepara a sua aí agora. Ouça, está em Nazaré, primeiro passo, é a ideia de Deus. Belford Roxo hoje, se eu pudesse, não moraria. Mas eu estar em Belford Roxo é minha Nazaré, é minha Lodebar, é a ideia de Deus. Eu não oro para ir embora. Porque tem gente, pastora Kézia, orando para ir embora. A saída não é essa. Lembre-se, antes de ir embora, foi Deus que colocou lá. Então ora da seguinte forma: Deus, se o Senhor me colocou aqui, aonde é que o Senhor quer começar a me usar? Então oração não é para fugir. Oração é para começar a ser usado para mudar o estado de Nazaré. Eu não sei se você está compreendendo, mas eu me sinto dominado por um manto de autoridade de profecia. Eu não sei se você está entendendo que há uma crise estabelecida na tua casa, no meio da tua família, nas tuas finanças, no teu ministério, na tua saúde. Será que você não está percebendo que Deus quer começar a te sacudir no manto da profecia nessa área? Será que você não está entendendo que não profetizar para os outros é mole? Eu quero ver você colocar a mão na tua cabeça e profetizar para você mesmo. Profetiza na tua casa. Profetizar para os seus liderados é fácil. Profetiza dentro da tua casa que essa crise vai sair, que a nuvem negra vai ser dissipada. Acredita! Quer ver uma verdade? Deus só está esperando você. Repita comigo, porque isso aqui vem agora. E eu dei uma aula na minha igreja terça-feira sobre compreendendo a minha nova natureza, porque eu não sou essa carne nem esse osso. Repita comigo: a fé só se move quando eu movo os meus lábios. Fica olhando aquela parada, né? E fica aqui assim, ó. Vê se vai acontecer uma coisa. Sabe quando as coisas começam a acontecer? Quando você move os seus lábios. Glória a Deus. Porque quando você move os seus lábios, não é você falando, é a zoe de Deus em você liberando. E quando você libera aqui, Deus se move. A fé não fica parada, e quando tem profeta que abre a boca para profetizar o sobrenatural de Deus. Tá bom? Então vamos lá. Jesus bate 30 anos de idade, então primeiro passo. Precisamos compreender pelo menos 30 anos de Nazaré. E lembre-se, tá bom? 30 anos de Nazaré. Só vai poder chegar em Jerusalém para ser respeitado nas pregações e usado nos milagres quem compreende que primeiro tem 30 anos de Nazaré. Para quê? Treinamento. É no oculto que Deus está dizendo. És o Deus que me vê no oculto. Quando ninguém está te vendo, é Deus que está te treinando. Ninguém te vê jejuando, mas Deus está te treinando. Ninguém te vê lendo, mas Deus está te treinando. Ninguém te vê cravado lá no monte de boca no pó, mas Deus está te vendo. É a sua Nazaré. Deus está te treinando. Deus está te treinando. Deus está te treinando. Só que bateu 30. Deus falou: vai para o Jordão ser batizado. Ele foi, porque é quando o ministério de um judeu pode entrar em evidência aos 30 anos de idade, porque pela legislação ainda é de menor. Então batendo 30 pode ser entrar em evidência sobre o ministério. Ele foi lá, foi batizado, os céus se abriu, o Espírito Santo desceu na forma corpórea de uma pomba e a voz do céu bradou: esse é meu filho amado. Deus é magnífico, porque Deus vai dizer: esse é meu filho simples, porque ele está crescendo em Nazaré. E em Nazaré o ministério do Salvador está em descrédito. Tem pessoas que olham assim: nada, pai, não é nada, isso aí é o filho de Maria, o filho de José. Nada disso. Salvador não é, não. Pregador não é, milagreiro também não é. Então quando está nada toda lá reunida, é o dia do reconhecimento. Aí Deus, o Pai, abre o céu e diz: vocês podem continuar pensando o que vocês quiserem, mas para mim Ele é o meu filho. Ele é o meu.
Meu Deus do céu, reconhecimento de paternidade espiritual. Esse é o meu filho. Você não é órfão, você não tem um padrasto, você tem um pai que te entende, um pai que te abençoa, um pai que te compreende. Vamos correr! Levou ele para o deserto e o Espírito, eu coloco a minha conta em risco, eu vou dizer aqui agora, tá bom? O Espírito levou ele para o deserto. Ouça, se o Espírito que te leva para o deserto não te leva para matar, é obrigação dele te trazer de volta. Quem leva? Se não leva para matar, irmão? E eu não acredito, leva, Deus nos levando para o deserto. É a gente que inventa o deserto sozinho e morre. Mas quando ele leva, ainda não. Ele está dizendo, estou te levando. É só uma fase. É porque no deserto não tem ninguém da direita nem da esquerda. Se aprender a depender de mim. Criar um ambiente de relacionamento entre nós dois, sabe? Para você aprender que só comigo você pode vencer depois de 40 dias, 40 noites, quando o teu físico tiver necessidade. Relacionamento. Não vou bater mais nesse ponto, não temos. Quando ele volta, ele não volta mais para morar em Nazaré. Ele volta para morar em Cafarnaum. Nesse tempo, Simão, que era natural de Betsaida, já tinha se casado e estava morando em Cafarnaum. Aí quando Jesus regressa, decidido fazer base missionária e ministerial na casa de Simão Pedro. Com isso, meu irmão, Jesus pregava demais, não só dentro da sinagoga, mas como também do lado de fora. Mas quando não pregando aqui no Bema, que é o púlpito hoje, também estava sentado no dia de sábado como bom judeu, ouvindo acerca da palavra. Para mim, os maiores sermões de Jesus não foi interno. O maior sermão de Jesus e o mais famoso do mundo não foi para uma gama de pessoas como temos aqui. O maior sermão de Jesus foi para um só homem. E depois da meia-noite, que ele se sentiu meio constrangido e durante o dia ser visto por outros, ele foi escondido, a saber, Nicodemos. João 3,16 fala porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Ele, para tentar definir o amor de Deus, ele vai usar um pronome indefinido. Não tem como medir aquilo que não se define. Ele está dizendo o seguinte: o amor de Deus pela humanidade não tem como medir. É algo inexplicável, até porque amor de Deus não é sentimento. Amor de Deus é uma decisão. Deus decidiu nos amar do jeito que nós somos, meus irmãos. Jesus também, que pregava para doutor, também não ficava só pregando para doutor. Ele cruzava o mar da Galileia e ia pregar num congresso com um moço com 6.000 manifestações demoníacas e dentro de um cemitério. Quando ele chega na praia, não precisou nem ir lá dentro do cemitério. O próprio demônio projetou o corpo do moço na beira da praia. Jesus não quis nem conversa, falou assim: pode sair fora. Mas o demônio diz: nós vamos embora. Mas não tem Uber, não tem táxi aéreo, não tem não. Aí Jesus falou assim: então faz o seguinte, monta no porco e vaza do corpo dele. O espírito entrou no corpo e se precipitou lá e foram embora. Então ouça, esse Jesus que como homem está cansado. E a ideia de doutor MacArthur é que ele está voltando para Cafarnaum e ele diz que não queria que alguém soubesse que ele estava em Cafarnaum. Ele queria já chegar em oculto. Ele queria chegar o que, igreja? Não queria ser percebido. Só que quando Jesus está chegando em oculto, um necessitado viu Jesus chegando. O quê? Aí falou assim: Jesus está em Cafarnaum. Fala isso para ele. Fala para ele. Fala para ele. Fala para alguém aí. Fala para alguém que é você. Daqui a pouco uma frase dominou Cafarnaum. Qual é a frase? Jesus está em Cafarnaum. E quando eu escuto isso, irmão, é opcional. É o que foi colocado. A gente prega e forma a consciência pela palavra. Você que decide, se abraça e se faz valer. Então qual é o meu papel? Orar, jejuar, ler Bíblia e pregar a Bíblia. E o seu? Você decide. Não é o programa da Globo não, tá bom? Então vamos lá. Então eu ouço falar: Jesus está onde? Recai sobre meus ombros poder de decisão. Sou eu que decido. Porque quando eu ouço o nome Jesus, pega, porque vem agora. Eu preciso ligar feitos e fatos a esse nome. Limite o fardo. Quando eu ligo feitos e fatos a esse nome, meu Deus, está vindo muito forte. Eu começo a criar a minha volta, independente do mundo, de problema, de crise, de prova, de
eu começo a criar à minha volta uma atmosfera de fé. E dentro dessa atmosfera de fé, ela aguça. Qual é a aguçada? Aonde ele está. Porque quando eu ouço falar, sou eu quem decido. Se eu fico em casa chorando o problema, ou se eu pergunto onde está vou falar de novo porque 3 pessoas entenderam. Sou eu que decido. Quando eu ouço falar onde ele está, ou eu pergunto onde ele está, ou eu fico dentro de casa chorando o problema. Tem gente que não compreendeu que a frase, o melhor lugar para se estar, é estar aonde Jesus está. Estamos aqui hoje, ó, tá assim de gente que poderia estar aqui, sabe, cara? O pior, tem carro e carro do bom, podia pegar uma carona, mas é relaxado, descompromissado, está em vários outros lugares que Jesus não está. Aí depois quer falar de milagre, quer falar de bênção, quer falar de cura. Aí Deus vai dizer, eu vou te curar como responsável. Se você nem se esforça para estar na minha presença, se você nem se enfrenta para estar na minha presença. Ouça, eu vou te dar um trabalho aí hoje gravando isso aí. É meu jeito mesmo. Já tentei me comportar, mas não consigo. É desse jeito. Ouça! Ouça! A melhor saída não é ficar em casa fazendo companhia às enfermidades psíquicas e somáticas que te faz viver a poder de remédio. Deixou de ser um templo do Espírito para ser uma farmácia ambulante. Porque você acha que ficar em casa discutindo, brigando, vai resolver. Isso te torna mais descrente. Escuta a frase que está soando na sua rua. Escuta a frase que está zoando lá no grupo do WhatsApp da igreja. Qual é a frase? Tem um culto abençoado hoje na nossa igreja e Jesus vai estar lá. Você está tão insensível, longe dele, porque o que morre não é o físico, o que morre é o espiritual, tá bom? Por isso que a Bíblia diz que o pecado do salário é a morte. Não é a morte física. A morte física é a última instância. A primeira instância é espiritual, embora o texto é de dupla aplicação, porque somos de dupla natureza. Então ouça, as situações te afastaram tanto de Deus. Meu pai, não vai nem dar para acabar a mensagem hoje, não vai dar não, tem problema não. Te afastou tanto de Deus que você formatou um mundo novo dentro de você. E nesse mundo novo você tem razão, é só você que fala, você coloca limite nas pessoas, você se tornou indiferente. É normal para os outros dar glória a Deus, você diz, não, quem está com a razão sou eu. Então ouça, meu filho, eu estou te fazendo um convite. Sai de dentro dessa casa que você criou hoje, porque Jesus está pregando na cidade de Cafalo. Ou você está achando que quem está falando é esse neguinho magrelinho? Não, quem está falando, irmão, aqui o cano só está limpo, mas a água vem lá do trono dele, tá bom? Aqui o cano só está limpo. É tempo da gente despertar, é tempo de alcançar maturidade espiritual, é tempo de quebrar com as debilidades e crescer na graça. Uou! Vamos lá? Sou eu que decido. O Senhor não decide por mim. A senhora não decide. O Senhor não decide. O máximo é pregar para me formar consciência. E se eu sou alguém espiritual e inteligente, eu tenho que saber qual é o melhor para mim. Quer ouvir uma verdade? Acabou esse tempo, irmão, de pastor da gravata e ovelha para fazer comer na marra. Desculpa o populacho, mas a fala é essa. Eu acho que nós precisamos nos comportar como ovelhas maduras, porque só pode gerar outras ovelhas, outros discípulos, se tivermos no nosso meio ovelhas maduras. E outra coisa, tá o papinho aí, vamos alcançar lá fora. Como é que a gente vai alcançar lá fora se a gente está doente aqui dentro? Eu não vim para bater na igreja de ninguém, muito menos doutrinar. Haja vista que ensinar a verdade já é uma doutrina. Então não se sinta agredido pela palavra, mas entenda, Deus me ama. Por isso Ele está falando dessa forma comigo.
Vamos andar mais um pouquinho para a gente concluir nosso assunto? Vamos lá. Ouvi falar, ele está onde? Cafarnaum. Mas me dá o endereço. Olha, aí ele está me falando, se eu for andar por quem está me falando, complica, porque tem gente que até perdeu o endereço. Meu Deus! O Espírito Santo é meio esquisito, né? Tem vários detalhezinhos, mas vamos lá. Vamos andando? Vamos. Aí o que acontece? Só que nessa cidade que Jesus está pregando, em que a casa está lotada, tem alguém que gosta... Meu Deus, vai arrochar de novo. Tem alguém que gostaria de estar aonde você está, mas não pode, porque está tetraplégico. Não tem poder de locomoção sozinho. Meu Deus do céu. Mas não tem um problema, sabe por quê? Porque tem uma galera aí que, se para ele está aqui, já basta. Que se dane quem não veio. Que se dane quem está paralítico. Só que tem um porém, se eu sou você, eu paro agora com essa fala, com esse pensamento ruim. Porque essa pessoa que hoje está paralítica já esteve aqui e te abençoou muito. Já cantou nos nossos departamentos. Já cantou aqui no Ministério de Louvor e abençoou sua vida. Já tocou instrumento. Então não seja egoísta. Tenta fazer com que o amor de Deus flua dentro de você. E lembre do que vale para nós estar numa reunião que Jesus está. Se tem um amigo nosso tetraplégico e não pode vir. Então peraí, vamos parar aqui, rapaz. A gente sempre está aí onde Jesus está. Sempre temos a oportunidade de ir, de vir. Mas peraí, esse nosso amigo, há um tempo que ele não pode ir. Vamos fazer o seguinte: vamos parar a nossa história de vida e ofertar nosso tempo de vida para quem precisa mais do que nós. Não entendi, mas vai entender agora. Vai chegar um tempo que Deus vai levantar amigos. Não é colegagem, não é aproveitador, não. Amigos que tenham coragem de parar sua vida por um tempo para ofertar esse tempo para quem precisa mais. Porque do que vale para a gente vir aqui, sentar, levantar a mão da glória, falar em língua, rodar, sapatear, correr, sorrir, blá, e ter alguém que já esteve aqui conosco paralítico em casa. Vamos fazer o seguinte: vamos parar tudo agora. Hoje nós só vamos chegar na igreja se a gente vier com ele. Faça o seguinte: qual é o próximo culto? Quinta-feira? Amanhã. Então está valendo. É trabalho oficial da igreja, está valendo. Domingo, faz o seguinte: ao invés de vir para cá, junta com mais 3. Lembra do paralítico que está em casa, que já esteve aqui? Que já pregou, já cantou? Vai lá e arrasta ele. Vai lá e detalhe. Agora, se for para ir lá criticar, porque essa paralisia ou veio por causa de uma bactéria chamada pecado, ou um vírus que paralisou. Não vai querendo ser juiz para abrir sentença. Vai com o amor de Deus dizendo: não importa o erro, eu vim te buscar para estar na presença de Deus. Então, se o seu sentimento de ir lá é de alguém que vai numa pose de juiz, sem nunca ter estudado direito, né? Não, aqui a gente não precisa disso. A gente precisa de alguém que seja lotado de amor e de misericórdia. Oh, glória seja dada ao nome dele. Alguém que seja lotado do mesmo amor que é em Cristo. Tá ok? Então vai lá. E outra coisa, não deixa ele falar muito não. Porque se deixar o paralítico falar, ele vai acabar te ganhando. Ele vai dizer: eu conheço mais do que você, eu já estive lá, eu já cantei. A gente sabe disso. Só que a gente não está preocupado com o passado dele. A gente está preocupado com o presente para preparar o futuro de vida eterna. Aleluia, aleluia. Então pense em alguém, cuide de alguém, interceda por alguém, vai atrás de alguém. Não espera pastor mandar, não. Não precisa levantar comissão de visitação, não. Veja alguém dentro da sua casa que já foi do crescendo ou já foi de outro, saiu de lá ferido, arrasta para cá porque Jesus está aqui. Pense em alguém que já cantou que, oh meu irmão, eu não posso mais aceitar esse sentimento egoísta de igreja que chega, se arrepia, fala em línguas, vive um milagre, mas tem alguém precisando. Igreja não é isso. Igreja é largar 99 salva no aprisco e atrás de um que dizimou, que está fora, perdido, machucado. Então que haja em nós o sentimento dos 4 amigos que mudou o curso da caminhada e voltou para buscar
buscar alguém para estar aonde Jesus está. E qual é a ideia? A ideia, Se eu posso estar, ele também pode. Meu Deus. E quando ele chegar aqui, fica lembrando do passado, não. É isso aí. Tá bom? Por mais que vacilou, não tem jeito, irmão. Esse Adão vai ficar com a gente até o dia do arrebatamento, se o corpo ser glorificado. Mas não tem um porém. Nós somos um espírito que mora nesse corpo e que possui uma alma. Isso vai ficar por aí. Vai ser transformado, nós vamos embora. Já já nós vamos ir para um setor espiritual que não tem mais pecado, que não tem mais sofrimento, que não tem mais choro. Vai valer a pena. Vai valer a pena, tá bom? Só que quando vieram, já fechou. Quando vieram, chegou na porta da casa e a casa estava lotada, e lotada demais. E essa casa, podemos chamar de igreja, porque o dono da igreja estava ali, e pregando a palavra. E detalhe, aqui não tem plaquinha fila preferencial para aleijado ou deficiente físico, ou para gestante, pessoas de idade. Para nossa legislação, aeroporto a gente sofre, mas tem que aceitar. Está esperando um tempão um voo, e quando vai começar o embarque, fila preferencial, primeiro tal, aceita pela legislação. Banco, também assim, a gente tem que aceitar, mas igreja não. Igreja, quando chega um necessitado lá fora, aqui dentro já está assim de pessoas necessitadas, precisando de milagre. Só que tem um porém, eu cheguei e estou trazendo a paralisia comigo, de duas uma. Ou eu me intimido com a multidão e faço o mesmo caminho voltando paralisado, ou eu pego, olho para a multidão e me inspiro para usar a multidão e fazer um novo caminho. Isso aqui eu acho magnífico, porque esses 4 amigos não se intimidou e voltou pelo mesmo caminho. Ele chegou na porta e não tinha espaço. Quando alguém olhou, eles se movimentando para voltar e pensou que eles iam voltar para casa, eles se movimentaram para fazer um caminho novo, para se encontrar com Jesus. Ai, você não entendeu nada. Agora já era, perdeu, precisa mais. Só o que eu falei, não precisa mais. Nossa, é tempo da gente fazer um caminho novo. Fazer um caminho novo como ele. Eu não entendi. Então, ouça, eu entreguei agora, no mês de dezembro, eu dirigi uma igreja batista durante 10 anos. Sou da Assembleia de Deus e peguei o batista tradicional. Com um mês tinha 22 pessoas batizadas no dom de línguas. Quando o pastor voltou de férias, ele falou: quer saber de uma coisa? Vou conversar com o presidente. Fica aí, rapaz, porque a gente achou a pessoa certa. 5 às 7, o trabalho entupia, do tamanho dessa igreja aqui mesmo, mas um pouquinho maior e mais larga, entupia de 5 às 7. Um dia eu estava pregando já sobre Ezequiel 47, as águas purificadoras, e como eu estou pregando, eu pensei: está doido, pastora Kézia? Porque eu ouvi barulho de muitas águas atrás de mim. Por 3 vezes eu olhei para ver se tinha alguma coisa, água, e não tinha. O Espírito Santo falou: sou eu que estou agindo no altar para a igreja na forma de água, na forma de água. Aí eu liberei sobre a igreja. Quando eu liberei, a irmã Noêmia de 65 anos